luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus existe aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Pela luz dos olhos teus eu acho, meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Quando a sua energia encontra a nossa, a vida se transforma. Por isso, a CEMIG está fazendo o maior investimento da sua história em melhorias na rede elétrica e no atendimento. Pode sonhar, produzir, crescer. A nossa energia está com você. Boa tarde a todos. Meu nome é Carolina Sena, superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.cemig.com.br, onde se encontra disponível o material completo. Destacamos que, para quem precisar de tradução simultânea, temos esta ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estiverem ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Vamos, nesse momento, iniciar a transmissão, que conta com a presença de Reinaldo Passanezi Filho, presidente, Andréia Marques de Almeida, vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Luiz Cláudio Correia Villani, vice-presidente de Tecnologia da Informação, Marco da Camina Ancona Lopes Soligo, vice-presidente de Geração e Transmissão, Marney Tadeu Antunes, vice-presidente de Distribuição, e Sérgio Lopes Cabral, vice-presidente de Comercialização. Para as considerações iniciais, passamos a palavra para o presidente Reinaldo Passanezi Filho. Muito boa tarde a todos. Do segundo trimestre, sempre é um prazer para nós estar podendo conversar com vocês e mostrar os avanços da companhia. Eu diria que, exatamente aí como o nosso vídeo inicial coloca, né, nós estamos aqui realizando o maior programa de investimentos da história. Esse trimestre, de novo, com investimentos crescendo, né, nós já temos aí 2,7 bilhões de reais de investimentos nesse primeiro semestre, e também com muita consistência na geração de resultados. Então, é um EBITDA ajustado aqui de 2,2 bilhões, um resultado muito sólido. Esse é o nosso EBITDA ajustado permanente. Aqui estão os destaques, né? Então, reitero o destaque do plano de investimento em plena execução. A gente vai ver aí, seguimos na inauguração de subestações, de mais rede, de conclusão também de obras em transmissão e em geração. Então, também na área de gás, né, com a conclusão, estamos muito próximo aqui de inaugurar o gasoduto Centro-Oeste. Então, nosso plano de investimento segue em plena execução, e com um EBITDA ajustado muito sólido, crescente, né, 2,2 bilhões aí no trimestre. Diria que mostra um pouco aí a solidez e a resiliência do desempenho operacional da companhia. Tem 3 temas aqui que eu acho que vale destacar, que são talvez particularidades desse trimestre, né? O primeiro é o tema do RBSE, da revisão da metodologia de cálculo da indenização do RBSE. Outras empresas já divulgaram os resultados, né? No caso da CEMIG, é um impacto não caixa, né? Não caixa para o trimestre de 199 milhões.
talvez aqui valha sempre esse comentário, né? O EBITDA que a gente divulga aqui é IFRS, então nesse EBITDA esse resultado aparece, mas óbvio, o caixa aparece ao longo do tempo. Também um impacto de um tema que tem sido preocupação, que a gente está muito atento e que também temos visto cenários positivos agora para o segundo semestre, mas para o primeiro semestre, em específico aqui para esse segundo trimestre, um resultado de diferença de supermercados de energia na comercialização de 76 milhões negativos. As nossas perspectivas, as nossas projeções são que com a revisão dos critérios do ONS, maior intercâmbio, esse valor aqui de diferença entre os supermercados tende a ser muito próximo de zero. Essa é a nossa expectativa. Óbvio que é a nossa leitura e a nossa expectativa. Um reajuste tarifário de 7,78, um pouco muito em linha com outros reajustes, na parte de distribuição, basicamente inflação, aqui entra muito encargos. E por fim, o leilão de GSF. Acho que aqui também nossa participação no leilão de GSF, a gente ganhou a extensão de 3 usinas, 2 com 7 anos de extensão da concessão e uma de 3 anos com extensão da concessão, num total de desembolso de recursos de 200 milhões de reais. Então, eu diria que aqui é também uma demonstração do nosso compromisso com a sustentabilidade da empresa. Afinal, nós estamos falando aqui de concessões que iam vencer em 2037, que a gente está estendendo para 2044, ou seja, é pensar muito já mesmo no futuro, não é nenhuma decisão imediata, mas é uma decisão de garantir a extensão de concessões que estão vencendo lá na frente, mas que nós entendíamos que era uma oportunidade, dados energia que nós temos vendida para essas empresas a preços bastante competitivos, e julgamos por bem, acho que aqui agrega muito valor a participação desse leilão do GSF. Aqui são mais 200 milhões de reais, é isso, então duas são 7 anos, e uma são 3 anos. Eu diria que esses são os destaques que eu queria comentar de início. Passo aqui a palavra para a Andréia, mas obviamente estamos à disposição de todos os senhores para esclarecer quaisquer dúvidas que tiverem. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Peço desculpa que minha voz está um pouquinho afetada pela gripe, mas seguindo o que o Reinaldo mencionou, a gente está seguindo o nosso plano de investimento aí super bem, A gente tem 6,3 previsto para o ano, desses 2,8 a gente já realizou, do 6,35 está concentrado na distribuição, o objetivo de fato é ter um atendimento melhor para os nossos clientes aqui de Minas. A gente vem fazendo isso de uma forma bem estruturada, e com isso a gente já energizou aí nesses primeiros 6 meses 9 subestações. Além disso, construímos 2.642 quilômetros de rede de baixa e média tensão na nossa distribuição. Na geração, a gente também teve investimentos relevantes, em expansão, em sol central, também temos investimentos em manutenção, na própria barragem de Peti, em termos de segurança. Na transmissão, também com investimentos da ordem de 200 milhões, aí o mais forte que a gente tem é, de fato, reforços e melhorias. Na Gasmig também, já comentado pelo Reinaldo, a gente tem o projeto Centro-Oeste, com mais de 100 quilômetros de gasodutos, e na Cemig-Sim a gente também adicionou mais 21 megawatts. Então, seguindo aí com o nosso plano de investimento sendo bem executado. Algumas fotos para mostrar a energização das nossas subestações, aí no nosso programa de Mais Energia, e também a inauguração da nossa UFV Advogado Eduardo Soares, aí em Montes Claros, com uma potência instalada de 85 megawatts, um prazo de outorga de 35 anos, um CAPEX de 464 milhões e potencial de redução aí de CO2 também bem relevante aí para a gente. Indo para os resultados, acho que o Reinaldo já comentou super bem, quando a gente compara agora, sempre que a gente se olhar comparando com 2024, nós teremos alguns efeitos não recorrentes de 24, que, obviamente, se a gente olhar o IFRS,
a gente vai ver que os efeitos podem mostrar uma redução. Mas no efeito recorrente, a gente teve um belo trimestre aí, com um aumento de 15% no EBITDA, e um grande fator aí que colaborou foi, de fato, o reembolso dos subsídios tarifários que a gente recebeu via CDE, principalmente efeito do aumento de GD2. De fato, a gente sabe que em Minas a gente tem esse efeito grande e a gente teve um reembolso bem grande vindo via subsídio de CDE. A gente também teve uma redução de 21 milhões aí na migração, mais uma migração dos nossos funcionários para o plano premium, então também teve uma redução aí. E a exposição a preços de submercado, também já comentado aqui pelo Reinaldo. Se a gente olhar o EBITDA e IFRS, e aí, claro, falando dos efeitos não recorrentes, a gente teria, sim, aí uma redução, mas aí porque tivemos uma reversão lá no ano passado, se vocês lembram, de provisões tributárias referentes ao INSS no PLR, bem relevantes, né, de 584 milhões. Assim como no EBITDA, no lucro também tivemos efeitos dessas provisões, como também reversão dos valores a restituir do PIS/COFINS, inclusive ICMS no PIS/COFINS, que tivemos, inclusive, uma decisão aí do STF no final da semana passada, que a gente ainda está aguardando o acórdão para saber efetivamente os efeitos que teremos para a CEMIG. Seguindo, a gente mostra um pouco aqui da fotografia dos efeitos da exposição de submercado. Então, como a gente vinha ao longo do tempo mostrando a nossa exposição aí mês a mês, né? Então, 480 no mês de abril, 533 em maio, 619 em junho, mas é positivo ver que a diferença de preço de sim já está reduzindo, então a gente já vê aí em junho uma diferença de preço de 4,88. Então, o efeito nesse trimestre já foi bem inferior ao efeito que a gente teve no trimestre passado, aí um efeito bruto de 76 milhões referente à diferença de preço. Outro resultado também positivo, né? A gente teve quando a gente olha as despesas gerenciáveis, a gente cresceu abaixo da inflação, com alguns efeitos, né? Em termos de PDVP, a gente teve uma adesão menor esse ano, então um custo menor. Em termos de serviços de terceiros, a gente vem, claro, continua trabalhando muito aí nas atividades de poda de árvore. Serviço de corte faz parte do nosso trabalho na distribuição intensivo e também temos, obviamente, com um grande investimento que a gente vem fazendo na distribuição, uma maior desativação de bens. Quando a gente olha para o perfil da nossa dívida, a gente está com um perfil muito tranquilo, a gente chegou aí no indicador de alavancagem de dívida líquida EBITDA de 1,59, agora já incorporando toda a emissão de debêntures que a gente fez, os 5 bilhões que a gente comentou até no trimestre passado, e já também contando com uma amortização de uma debênture antiga, o que ajudou a gente chegar agora num prazo médio de dívida de 6 anos, então a gente está evoluindo também aí no prazo médio da nossa dívida. E, obviamente, temos muito tranquilos em termos de alavancagem para seguir o nosso investimento aí, do nosso plano, que está em pleno curso. Quando a gente olha para o nosso caixa do final do período, a gente terminou com 3 bilhões e ele foi bem apoiado pela nossa geração de caixa operacional, em torno de 2,3 bilhões, a emissão dos debêntures, que a gente já comentou, de 5 bi, o pagamento de outras debêntures, né, que amortizaram, então, em torno de 2,3, pagamentos de JCP e dividendos e também as nossas atividades de investimento. Quando a gente olha para o resultado da DEI, a gente vai ver aí um pouco de repetição do que a gente falou um pouco da holding, né? No resultado da DEI, quando a gente compara também aí de novo o efeito do EBITDA ajustado, sem considerar os efeitos não recorrentes, a gente teve uma evolução de 39%, grande parte por conta do reembolso dos subsídios tarifários, como a gente comentou. Se olhar para o resultado adicionando os itens que são não recorrentes, obviamente esse efeito foi de uma queda, né, em relação ao trimestre anterior. Olhando o mercado de energia da DE como um todo, a gente teve uma queda de 3,3%,
esse trimestre, obviamente, continuamos vendo o efeito de migração de clientes, né, obviamente, industriais indo para o Mercado Livre, mas a gente também viu 2 clientes relevantes, dessa vez migrando, 2 clientes de grande porte migrando para a rede básica, então impactando aí também a energia transportada. Do lado direito, a gente mostra a evolução do GD, né, que a gente já sabe, né, que vem crescendo aí ao longo do tempo. Então, quando a gente mostra a evolução do segundo trimestre de 24 em relação a 25, um crescimento aí bem expressivo, em torno de 20% da GD. Aqui. Bom, na eficiência operacional da D, né, de novo, a gente continua trabalhando muito forte na eficiência operacional. Do nosso foco é a nossa arrecadação, né? Então, cada vez mais a gente busca arrecadar pelos meios digitais, né? O Pix veio, obviamente, como uma das formas, né, acho que para o Brasil como um todo, das formas mais eficientes, então ele se destaca aí. A gente tem hoje em torno de 67,5% de arrecadação via canal digital, não apenas o Pix. E também temos um índice de arrecadação, o ARFA também, que é a arrecadação sobre o faturamento, em torno de 99%, mostrando uma tranquilidade muito grande aí em relação à nossa arrecadação. Quando a gente compara o nosso OPEX com o OPEX regulatório, a gente está enquadrado, obviamente, dentro e do EBITDA também. Então, resultados super positivos aí para a nossa distribuidora. Quando a gente olha as perdas regulatórias, a gente teve uma mudança, né, na forma de cálculo das perdas. Em vez de mercado faturado, a gente passou a ser agora avaliado pelo mercado medido, o que foi positivo para reduzir as distorções que impactavam as perdas das distribuidoras, né? Então, de certa forma, por isso que a gente vê uma evolução aí no gráfico, inclusive de um aumento, mas a gente continua enquadrado e, obviamente, a perda aumenta porque adiciona-se perdas que antes não eram levadas em conta. E o trabalho de perdas é contínuo, né? Então a gente continua a instalação de medidores inteligentes, continua o trabalho da energia legal, com mais de 50 mil famílias de baixa renda sendo atendidas aí, buscando esse trabalho contínuo de redução de perdas na companhia. Quando a gente olha para a CEMIG GT, só lembrando que dentro da CEMIG GT a gente ainda tem o efeito de contratos de comercialização que estão aqui dentro. E de certa forma, esse foi o grande impacto aí de redução, né? Então, a gente tem previsto e a gente sabe disso, e a gente vinha comunicando já ao mercado que as margens dos contratos comerciais em relação do ano de 2024 para o ano de 2025, eles caem, as margens dos contratos caem. Então, essa principal queda é em função da queda das margens. Já pelo lucro líquido, a gente tem um efeito positivo do repagamento no final do ano passado dos bonds, que trazia efetivamente um impacto negativo aí no lucro líquido da GT, né, por conta da exposição cambial. Então, um efeito positivo aí no lucro líquido da GT. A gente já comentou o sucesso do leilão do GSF, então aqui estão um pouco dos detalhes em relação aos 200 milhões e as 3 usinas que nós ganhamos. Então, Irapé e Queimado são as 2 usinas onde a gente tinha contratos com preços de venda muito positivos, acima de 350 reais por megawatt, que se estendiam além do prazo da concessão. Então, realmente, a extensão dessa concessão era muito positiva para nós, e por isso entramos, obviamente, com um ágio controlado e ganhamos aí o leilão. Estamos muito felizes com a adição de mais 3 anos no prazo de Irapé e mais 7 anos em Pai Joaquim e Queimado. E também uma notícia aqui importante para a gente, que a ANEEL recomendou o deferimento do pedido de prorrogação da concessão de Sá Carvalho, né? Então, acho que isso é também uma notícia importante aí na nossa saga de renovação das nossas concessões por cotas, né? E também também é importante reforçar que Pai Joaquim a gente também tinha um benefício de desconto na TUSD e na TUSD. Aqui na Gasmig também efeitos super positivos. Na Gasmig está tendo um EBITDA super em linha,
e um lucro líquido acima, principalmente estimulado pela gestão eficiente de custos, e também ela teve emissão, né, de debênture que ela pôde aproveitar esses juros para ser capitalizado sobre os juros de obras em andamento, então que trouxe um resultado positivo para o lucro líquido e segue aí o seu investimento, inclusive que acreditamos em breve já teremos a inauguração do nosso projeto Centro-Oeste. Acho que... e queríamos terminar, obviamente, com um convite para o nosso CEMIG Day, que vai acontecer no dia 10 de setembro de 2025, onde a gente vai, né, passar um pouco mais ainda da nossa estratégia, de como a gente vê a CEMIG seguindo em frente com os desafios e com as oportunidades, principalmente aí para a CEMIG, que é uma super empresa aí nesse setor maravilhoso de energia. Obrigada a todos. Não sei se o Reinaldo quer dar uma palavrinha, então a gente fecha por aqui e abre, obviamente, agora para as perguntas que vocês tiverem. Muito obrigada. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o microfone para fazer perguntas. Abriremos as perguntas para os analistas de mercado. Para os demais participantes, gentileza fazer as perguntas via chat ou e-mail, que será respondida pela área de Relações com Investidores no endereço ri@cemig.com.br. Pedimos que façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam as perguntas ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Primeira pergunta vem da analista do Banco Safra, Carolina Carneiro. Por favor, Carolina, abra o seu microfone e faça suas perguntas. Obrigada. Pessoal, obrigada pelo call. Eu queria aproveitar para vocês comentarem, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre a alocação de capital, né? Vocês participaram do leilão agora de GSF, obviamente tem um plano de investimento robusto, mas mesmo assim a situação de caixa da empresa parece bastante sob controle. Então, se vocês puderem passar um pouquinho de visibilidade aí do que deve ser foco para vocês, não sei se participar do próximo leilão de transmissão, se tem algum outro segmento que vocês estão de olho, e até, de repente, casar com o que vocês acabaram de comentar em relação à saga da renovação das concessões, né? Teve essa oportunidade via o leilão do GSF, mas a gente tem aí algumas concessões importantes vencendo nos próximos anos. Se tiver alguma atualização em relação a mudanças regulatórias ou discussões aí que estejam na mesa para até a gente ter uma visibilidade maior sobre o que seria plano para essas usinas, né? Seria interessante. Obrigada. Melhor diretriz é o nosso planejamento estratégico, são os nossos 59 bilhões de reais de plano de investimento, né, no período aí 2019-2029. Como você sabe, como está nesse plano, né, assim, o grosso do investimento será em distribuição. Aqui é um setor regulado, né, de fato, nós vivíamos uma situação no passado de muito pouco investimento e uma necessidade muito grande de carga não atendida, né? Nós tínhamos quase 15% da carga não atendida no passado
e de uma conexão muito grande de geração distribuída. Então, esse primeiro movimento de crescimento na distribuição é um movimento de fato para responder às necessidades de expansão, para atender uma carga não atendida e para atender toda essa injeção de geração distribuída, que aqui hoje nós temos quase 5 gigawatts de geração distribuída, que obviamente necessita muito investimento. Então esses são os programas aí que são conhecidos, né? O Mais Energia, o Minas Trifásico. Diria que depois de concluído essa primeira etapa, que é fazer frente às necessidades de expansão para atender esses dois fluxos, né? A demanda e a oferta, a gente tem uma necessidade de aumentar a resiliência, de aumentar a automação. A própria ANEEL aí e o Ministério tem solicitado muito, estamos investindo também. Então, acho que o primeiro momento foi expansão, o segundo momento é um momento de fazer esse investimento para aumentar a resiliência e a qualidade da prestação do serviço. Esse será ainda o grosso do investimento, né? Também temos investimentos em gás, que são importantes, outro setor regulado, né? E sobre as concessões de geração que você comentou, aqui o que existem são as regras regulatórias, né? Então, hoje o que nós temos, acho que aí vimos com muito bons olhos, essa recomendação da ANEEL, né, para renovação por cotas de Sá Carvalho. Esse mesmo tema está em análise pela ANEEL em relação às nossas outras duas usinas, e a partir daí a ANEEL recomenda isso ao Ministério de Minas e Energia, e nesse caso seria renovação por cotas, não haveria necessidade de desembolso, mas a gente sairia do mercado livre e ficaria no mercado regulado, né? As decisões da gente ir para o mercado livre depende de alterações na estrutura de capital da empresa que não dependem da gestão da companhia, né? Então, qualquer outra decisão de manter as usinas, né, no mercado livre, efetivamente dependem de decisões aí da Assembleia Legislativa, do Poder Executivo de Minas em relação à mudança na estrutura de capital. Eu diria que eram esses os comentários mais gerais de alocação de capital que eu queria fazer. Não sei se a Andréia quer completar, ou Marco, Marney, assim, sintam-se aí à vontade, mas claramente assim, a maior diretriz é seguir o planejamento estratégico, e o planejamento estratégico tem sempre um ponto que eu gosto muito de destacar em todas as reuniões, e focar em Minas e em vencer. É isso que nós temos feito, né? Então, sim, 100% do nosso investimento será feito em Minas. Acho que isso aqui é uma regra muito forte, que a gente leva muito, de forma muito estrita, e o investimento todo, qualquer que seja, ele tem que ser naquilo que são as nossas vantagens comparativas, e a gente entende que estar aqui no nosso território, onde nós temos a concessão, onde nós temos a maior parte dos nossos ativos, a maior parte das nossas usinas, e onde a gente tem todas as sinergias. Então, isso aqui a gente leva muito sério, né? Qualquer eventual transação de M&A, ela tem que acontecer no território de Minas. Na semana passada teve o julgamento do STF em relação ao PIS/COFINS sobre ICMS. Sei que talvez ainda seja prematuro, dado que não saiu o acórdão, mas se vocês tiverem já alguma leitura, né, a empresa, assim como outras empresas do setor, tem um saldo ainda considerável, né, do que poderia ser o crédito para ser colocado para tarifa, ou em parte, de fato, até para a própria empresa. Se vocês têm alguma leitura em relação ao que foi decidido na semana passada e como isso pode impactar vocês, seria interessante também saber. Decidido permite a dedução dos tributos, né, que foram incidentes, e também dos honorários. Eu acho que isso é positivo, sim. E, obviamente, como você mesmo disse, a CEMIG, ela realmente devolveu mais de 10 anos. Então, a gente tem que aguardar agora, efetivamente, como vai vir um acórdão escrito para ver os impactos que vão ter para a gente. Agora, duas coisas positivas já são
poder, de fato, deduzir os tributos e também os honorários. Então, acho que positivo a notícia é positiva, ainda a gente só não consegue efetivamente calcular, sem ter o acórdão, o impacto para a CEMIG como um todo. Vamos aguardar aí ansiosamente. Bom, mais uma vez a gente reforça que estamos no momento de perguntas e respostas. Quem ainda tiver uma pergunta, peço que escreva no chat para que a gente possa anunciar e abrir o microfone para fazer a pergunta. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem do analista Vitor Cunha. Por favor, Vitor, pode abrir seu microfone e fazer a sua pergunta. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Olhando o balanço energético apresentado pela companhia nesse trimestre, né, a gente viu uma redução da posição short aqui para o curto prazo, 25 e 26, mas um aumento na posição short para 27 e 28. Vocês poderiam compartilhar com a gente aqui qual foi o racional por trás dessa decisão de aumentar a posição short para 27 e 28, especialmente aqui durante um período de pressão altista para preço de energia, dado os novos parâmetros de aversão a risco, mas também um provável maior custo aqui custo marginal da expansão, visto todos os desafios que as renováveis estão enfrentando. Se pudesse pegar um pouco da cabeça de vocês em relação a isso, seria ótimo. Obrigado. Boa tarde, Vitor. Obrigado pela pergunta. Na verdade, a gente vem trabalhando para fechar essa posição, né? A gente cada vez mais vem olhando o mercado e fechando as posições e diminuindo a nossa exposição. Essa exposição short aí nesses 2 anos que está colocando ainda é um efeito ainda da Gold, né? Da contraparte que a gente estava contratado e que acaba que a gente tem que, por não ter energia entregue, ter que comprar energia e se expor um pouco mais, né? Mas a gente está cada vez mais olhando para frente aí, fechando as nossas posições. Essa é a nossa orientação, tá? Não é abrir mais posição, não. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem da analista Liliane Yang, do HSBC. Por favor, Liliane. Não? Pede para falar, eu falei. Por favor, Liliane. Então, vou ler a pergunta. Foi melhor, né? Bom, acho que... Bom, em função da dificuldade um pouco com a transmissão, eu vou ler a pergunta. Tenho 2 perguntas. Uma, na distribuição, sua próxima revisão tarifária será apenas em 2028. Podem comentar como as mudanças discutidas atualmente do ambiente regulatório podem impactar na rentabilidade da companhia, fronteira de eficiências e custos? E a segunda pergunta é quando podemos esperar uma redução de despesas com o fundo de pensão? Obrigada. Posso comentar aqui, Lili, boa tarde. Eu diria que aqui, de novo, acho que ainda é muito cedo para a gente conseguir falar de fronteira eficiente, de custos, mas obviamente que a gente tem que estar preparado para estar sempre buscando eficiência. Esse é um mantra nosso, a gente está sempre buscando eficiência, a gente quer melhorar a qualidade da prestação do serviço e, ao mesmo tempo, buscar mais eficiência. Então, é uma dupla necessária, né? E ambos aqui são mantras, e a gente sempre buscará maior eficiência, né? E se isso de tempos em tempos implicará em modicidade tarifária,
também vemos com bons olhos, porque eu acho que é importante para o consumidor que tenha modicidade tarifária. Então, a gente tem que buscar eficiência e sabemos que aí de 5 em 5 anos tem uma discussão sobre modicidade tarifária e eficiência. A única coisa que a gente espera, obviamente, é que não seja modicidade tarifária única exclusivamente em relação à parcela da distribuição, mas que também venha em relação a todo o CDE, subsídios, encargos, né? A gente está toda essa discussão que nós aqui acompanhamos no setor, e a gente sabe perfeitamente que a rubrica que mais cresceu e que mais tem impactado a tarifa são os encargos e subsídios, e não as parcelas de geração, transmissão e distribuição. Sobretudo a que menos avançou é distribuição. Então trabalhamos aí buscando sempre eficiência, certo de que de 5 em 5 anos temos alterações e claro, quanto mais automação, mais tecnologia, estamos vendo agora aí todo um esforço para crescer medidores inteligentes, né? Eu acho que são temas que querem buscar isso, né? Querem buscar mais qualidade de prestação de serviço e mais economia, né? Acho que aqui também toda a nossa parte aí de investimento em TI está buscando isso, né? Sobre fundos de pensão, tinha um outro comentário aqui da Carol também sobre planos de saúde. Esse é o pós-emprego é um tema relevante, né? Uma rubrica relevante da companhia, e a gente está em negociação de qualquer um desses assuntos, né? Seja do tema do plano de saúde, seja do tema dos fundos de pensão, né? Ou mais especificamente aí do plano de benefício definido da CEMIG. Agora, teremos notícias assim que a gente conseguir concluir qualquer um desses temas, né? Antes disso, acho que é muito prematuro. O único que eu posso dizer é que temos todo o interesse em buscar um acordo junto aos beneficiários para garantir a sustentabilidade de ambos os planos, né? Do plano de saúde e do fundo de pensão, ao mesmo tempo buscando eficiência para a CEMIG. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. E agora gostaríamos de passar a palavra para a vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Andréia Marques de Almeida, para suas considerações finais da companhia. Bom, só queria agradecer as perguntas, agradecer a participação de todos, dizer que a gente continua à disposição aqui através da área de Relações com Investidores e toda a liderança aqui para responder às dúvidas que vocês tenham em qualquer momento. Muito obrigada, boa tarde a todos. Nossa videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2025 da CEMIG está encerrada. Obrigada a todos.